Oi, oi, gente! Fala, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E na sequência do vídeo mais importante deste projeto, que foi o nascimento da nossa companheirinha de viagens, da menina Petra, hoje a gente tá aqui para fazer o nosso relato de parto. A menina Petra está no seu sono da beleza, né? Dormindo, né, amor? Mas a qualquer momento ela pode acordar e aí ela vai se unir a Participar, nós. né, amor? Ela vai acordar pra participar, né, do relato, né, amor? E já vai participar, né? Afinal de contas, ela é a protagonista desse vídeo. Bom, gente, então para quem acompanhou aí os nossos diários de bordo, viu que a gente registrou aí cada fase, né, da nossa gravidez, cada etapa da nossa gestação, né, mês a mês. E nós tivemos uma gravidez serena e tranquila. Porém, quando nós chegamos ali na metade do 8º mês, a nenê estava ficando sempre num limite do seu crescimento, né? Num limite de peso de acordo com a idade gestacional, né? Então nós começamos a fazer um acompanhamento mais rigoroso, mais frequente. A gente começou aí todas as semanas. Todas as semanas tu ia, né, pra fazer o controle, para fazer um controle. E foi então que no nosso último controle, nós estávamos com 36 semanas mais 5 dias. A doutora nos avaliou novamente e a nenê apresentava tinha baixado um pouquinho, né? Como é que chama? Um percentil já um pouco abaixo, né, do limite, né? E aí, então, ela nos recomendou fortemente, né, nos tirando todas as dúvidas, esclarecendo tudo, que quando nós entrássemos, então, na 37ª semana, que é quando o nenê já tá formadinho, já tá pronto para nascer, né, que não é prematuro, que não apresenta riscos, nem nada disso. Tá todo formadinho, todos os órgãos. Isso, tá tudo que perfeito, a gente tivesse então o nosso parto induzido, né, para que ela pudesse vir aí um pouquinho antes, né, para o mundo, para que a gente pudesse suprir esse peso, essa medida melhor, que a gente pudesse gerenciar isso aqui fora, né? Então, foi assim, por mais que a doutora já estava nos preparando já, né, desde que a gente iniciou esses controles mais frequentes, quando ela bateu o martelo, disse assim, vamos marcar aqui, pegou o calendário e me disse, olha, então nós vamos fazer assim, tu vai vir, né, esse dia aqui e tal, a gente vai fazer, tu já vai vir pra maternidade, tu já vai começar então o procedimento e tudo mais, aí bateu assim um frio na barriga, né? E aí eu lembro que eu saí e o Thiago tava saindo do trabalho também, então aí ele já me pediu assim, e aí, como é que foi? Esperando que fosse só mais uma consulta, né? É que a gente sempre imaginasse que na próxima, assim, ela ia ganhar mais porque peso, a gente sempre fica na esperança de que não, vai dar tudo certo, ela vai recuperar e tudo mais, né? Resumindo, eu cheguei em casa e só falei assim, tá pronto? Porque nós vai pra maternidade ganhar a menina Petra. Ela queria vir cedo, né, menina? Ela não via a hora de estar aqui com a gente, né? Eu acho que de tanto que eu falei que eu queria que ela viesse logo, que eu não queria, tipo, esperar muito tempo, que ela, tipo assim, eu sempre dizia assim, ela poderia vir, tipo, umas 38 semanas, estaria show, né? E ela decidiu vir com 37. Bom, aí foi uma correria, porque fazer as malas, tudo, a gente... Assim, tava na esperança que ela fosse recuperar peso, que fosse demorar ainda mais um pouco. Então a gente tava ainda sem fazer as malas. E ainda eu tinha algumas coisas pra comprar, né, pra levar junto pro hospital, enfim e tal. Então foi uma correria, loucuragem pra organizar tudo. Mas enfim, deu tudo certo, a gente organizou nossa malinha, até porque era só organizar mesmo a lista do que precisava levar e tal, era só mesmo alguns detalhes que faltavam. Então era numa sexta-feira, quando a gente foi pra maternidade, demos entrada lá, e aí o Thiago ficou comigo ali até que eu preenchesse os documentos. Então nós fizemos 2 tampones, né, que um era o teste rápido, e o segundo, então, é o teste molecular. Então, o teste rápido, ele já te dá o resultado ali na hora, né? Deu negativo, maravilhoso. Beleza. E aí, o molecular, então, ele demora um pouco mais. Demora umas horinhas. Demora algumas horas, né? Então, nesse meio tempo,
eu já comecei a fazer os exames, então eu entrei na sala lá para fazer o tracheato, né, que é o cardiotoco. Aí também depois, logo em seguida, uma médica já me chamou para me avaliar, né, para me visitar. Quando eu falar o termo me visitar, é visitar lá o colo do útero, minha gente. Aqui eles usam esse termo, né? Então, vou te visitar Cuidado aí quando alguém vai falar. Vou te visitar Então, né? Hoje em dia, né? Não dá pra esperar com um cafezinho, não. Vai ser diferente essa visita. Então ela disse assim, vamos passar lá pro ambulatório agora que eu vou te visitar. E vamos avaliar, né, como é que estamos e tudo mais. E aí elas me encaminharam para a maternidade de fato, para um quarto da maternidade, onde eu fiquei num quarto isolada, né, uma cama só, enfim, fiquei sozinha ali, até que chegasse o resultado do tampone molecular. Isso. E aí nisso, a enfermeira veio, ela abriu a porta, e ela me disse assim, una brutta notizia. E eu já fiquei assim, cosa? E aí ela comentou que o meu tampone tinha testado positivo. E aí foi quando o meu mundo caiu por terra. Porque eu jamais, assim, imaginei em algum momento que eu pudesse estar positiva. Porque aí já mudou tudo, gente. Já mudou assim, ó, já mudou tudo. Bom, a enfermeira já nem mais entrou no quarto. Sempre que precisava vir, assim, tu se sente um alienígena, porque primeiro que tu já tá abalada, né? Porque eu tava ali já abaladíssima, porque, tipo assim, testei positivo na hora que eu vou parir, gente. Vocês entendem que, tipo assim, é um desespero. Aí, tipo assim, eu chorei. Fiquei mal, sabe? Com a nenê, né? Fiquei mal, tipo assim, por mim, pela nenê e também pelo Thiago, porque o que acontece? Eu fiquei com muito medo que ele também tivesse positivo e aí ele não ia poder acompanhar o parto. Tudo que a gente idealizou era, tipo assim, viver esse momento juntos, porque afinal de contas nós já estamos sozinhos aqui, né? Então que estivéssemos os dois juntos nessa hora. Aí a enfermeira me disse assim, olha, então agora o procedimento é o seguinte, nós vamos repetir o tampone molecular, porque é normal, né? É norma, tipo assim, quando testa positivo, a gente faz um outro, porque pode acontecer de ser um falso positivo. Só que assim, o meu mundo já tava lá no chão e eu não pensei nessa possibilidade. E aí acontece que tudo ia atrasar, porque eu ia repetir o exame e aí ia demorar mais umas horas, né? 4, 6 horas, não sei, que ia demorar pra chegar o resultado, pra daí então ver o que ia acontecer. Então foi assim, momentos bem difíceis, e aí, como eu falei, a gente se sente um alienígena, tu já se sente mal pela situação de tu tá ali pra parir e tu testar positivo. E aí, de repente, as pessoas chegam na tua porta e começam a se vestir inteiras, assim, como uns astronautas. Não tocar em nada, higienizar, sabe, tipo, não, e aí, tipo, já assim, tipo, não, fica ali no canto, sabe? Tipo, uma coisa assim que parecia... Nossa, eu fiquei muito mal, sabe? Porque... E aí elas vinham, faziam tudo muito rápido, assim, aí voltavam lá pra porta, se desvestiam, jogavam aquela roupa no lixo, sabe? E fechavam... Mas eu jogava pra dentro do quarto, assim, Gente, sério, eu fiquei realmente, assim, mal, sabe? Dali um pouco veio a doutora, certo. né, me visitar. E aí ela comentou comigo, né, que não tinha problema eu estar positiva para o parto, porque era a minha preocupação maior era o bem-estar da nenê, né, e enfim. E aí ela falou não, que eles, né, enfim, me explicou toda a questão, como é que ia acontecer, mas que não iria impedir de acontecer. Sim, já comentou como é que ia ser todo o procedimento. Aconteceu que ela me disse assim, bom, tu te prepara então, que daqui um pouco a gente volta aqui para te buscar, a gente vai te levar até o ambulatório, vai te examinar, e aí a gente vai decidir o melhor modo, né, de indução para o parto. Mas ela disse que é um processo, vai ser um processo mais natural possível, né? Então, por isso que era para eu estar preparada, que talvez levasse aí uns 2 dias, isso, né,
pra neném nascer. Então ela disse assim, não fica ansiosa, fica tranquila. E aí então eles me levaram pro ambulatório, me examinaram e eles decidiram que começariam pelo Palontino, né? Que eu não sei exatamente como é que é o nome no Brasil, mas enfim, que é tipo uma bola de borracha que eles introduzem lá no colo do útero e eles vão dar uma inflada, né? Fica tipo uma mangueirinha. Tipo um balão, né? Um balão Isso, assim, tipo um balão, né? E aí fica uma mangueirinha, tipo assim, pra fora, né? E aí eles iam inflar, né, aquele balão, de modo que me ajudasse a dilatar. Então eu senti bastante desconforto ali na hora que eles me visitaram e depois na hora que eles colocaram ali o Palontino. Mas também foi só nesse momento e foi rápido, mas como eu já tava, eu acho que com as emoções ali afloradas, né? Eu senti bastante e eu lembro que eu voltei pro quarto até dei uma choradinha, assim, sabe? Porque, tipo, ai, sabe, as primeiras dores, né? E aí eu tentava pensar assim, que eu tinha que ser forte e me preparar, porque eu tava prestes a ter um parto, o meu tão sonhado parto normal, né? Então eu tinha que me preparar porque ali era só o início das dores e do desconforto que eu ia sentir. Aí ela me disse assim, olha, tu vai ficar com esse Palontino 12 horas. Isso. Então, durante essas 12 horas é possível que tu comece a ter contrações. Então, a gente vai ficar te controlando com o exame lá de cardiotoco para avaliar. Agora, tu tem que descansar, porque pode ser uma longa viagem até o momento do parto e é importante que tu esteja descansada com força, assim, né? Dali um pouco chega a notícia maravilhosa, a melhor notícia. Essa aí deu um up, né, mano? Essa aí a gente voltou, né? A gente deu aquela... a gente já deu, assim, ó, já ressurgiu das cinzas, né? Porque eu tava bem chateada. E nisso a enfermeira entrou e disse assim, tem uma boa notícia. O teu positivo foi um falso positivo, né? Tá negativa. É normal, né, acontecer, né? E eu em casa só com o telefone, sem conseguir dormir, né? Toda hora te mandando mensagem e falando, né? Porque tu ficou no hospital e eu voltei pra casa, porque né? poderia ser a qualquer momento, sabe? A qualquer momento, e eu não tava muito ligado nesses procedimentos, que nem, pode ficar até 12 horas e tal, mas não sei, contração e coisa. Então, na minha cabeça, o máximo, né, que eu ia ficar com o Palontino eram 12 horas, mas se eu começasse a sentir contrações, eu já poderia entrar em trabalho de parto. Porque na minha cabeça eu tinha assim, pode ser a qualquer momento. Já pensou, pego no sono e tu tenta me ligar ou e aí eu vou pro parto. Vou pro parto e eu acordo outro dia com 500 chamadas e eu perdi o parto. Pensou? Aí eu ficava, não dormia quase, eu ficava assim, o telefone, botava até o timerzinho ali, o soneca, assim, de vez em quando pra ver se tava tudo certo. Aconteceu que eu não senti nada, assim, eu senti aquela cólica, né, tipo uma cólica menstrual, assim, eu senti um pouquinho, mas contração, dor, eu não senti a noite toda. Tanto é que no dia seguinte, eu acordei cedo e eu tava bem, assim, tava bem, eu tava, tipo, até disposta, tudo, eu não tava sentindo dor, desconforto, nada, assim. E confesso que até fiquei um pouco triste, né? Porque eu queria ter tipo assim, também pensava assim, não quero que demore muito, sabe? Sim. Não gostaria que demorasse tanto, queria que fosse uma coisa rápida, leve, sabe? Tranquila. E dali um pouco chegou o médico pra me examinar. Ele me pediu assim, e aí, como é que tu tá? Eu falei assim, eu tô bem, infelizmente. Aí ele falou, pois eu também esperava chegar aqui e te ver mal, né? Mas tô vendo que tu tá bem aí, né? E aí ele me comentou, né? Não, tudo bem, né? A gente aguarda às 12 horas. Se caso, quando completar as 12 horas, tu não evoluiu, né? Não começou a ter nada, a gente vai partir, então, pra um segundo momento da indução. Que aí a gente Segunda etapa, né? Eram por etapas também. Aí, bom, visto que eu tava negativa, então daí já era sábado, né? Eu ia poder receber visita do Thiago, né? E também logo eles me trocaram de quarto, né? Então, né? Tu ia ficar, né? Aí o Thiago voltou pro trabalho e logo em seguida o médico veio e aí ele veio me visitar. E ele viu que
apesar de eu não estar sentindo contrações, não estar sentindo, tipo, dores e tal, eu já estava com 3 centímetros de dilatação. Por conta do Palontino. Fez efeito, né? Só não tava tendo Só não tava tendo contração. E aí ele me disse que isso já era um bom sinal, né? E que ele já me encaminharia pra sala parto. Né? Porque a partir do momento em que... Porque daí ele já ia tirar o Palontino e a gente já ia partir para um segundo momento, para uma segunda indução, que eles resolveram então, que ele decidiu melhor, né? que seria através de ocitocina. E aí, quando o médico me disse assim, vamos lá para a sala de parto agora, já pega as tuas roupas, o que tu quiser levar, já pega a primeira roupinha do nenê. Quando ele falou assim, já pega a primeira roupa que tu vai querer colocar na nenê, eu falei, Deus, vai nascer. Tá chegando, né? Aí eu já comecei a tremer toda, fiquei nervosa, né? Porque daí eu já liguei pro Thiago também, já avisei e tudo mais, mas falei, digo, olha, vamos se falando. Então eu tava com o telefone o tempo inteiro, né? Eu achava que eu não ia poder ficar, né? Visto Sim. toda a encheção de saco durante o pré-natal, que eu não podia ficar, tipo, fazer uma foto sequer, eu tava contando que eu não ia poder ficar depois, com o celular, né? Todo esse período ali que nós estávamos falando agora ali do procedimento ali do parto em si, o tratamento deles contigo também, né, amor? Nesse momento que eles vinham pra poder fazer as visitas, pra eles conversar, explicar, né? Sempre, tudo muito sereno, tranquilo. Gentis sempre tal. muito gentis, todo mundo, sabe? Paciente e tal, né? Assim, eu realmente, tipo, eu tava ansiosa, nervosa pelo momento, mas posso dizer que em relação à equipe ali, eu até então tava tranquila. Além de passar segurança, né? Porque tu via que as pessoas... Passavam segurança explicando Isso. passo a passo, sabe? De tudo que ia acontecer, de tudo que eles iam fazer comigo e tal, sabe? Então, isso me tranquilizava muito, né? Eu ficava só com a ansiedade do momento em si, como vai ser, né? como é que é. Aí peguei todas as minhas coisas e fizemos o caminho. Do aí coração. ele foi me acompanhando até a sala de parto. E aí, quando eu... Ai, é muito louco, assim, falar, porque aí quando eu tava chegando lá embaixo, né, amor? Vai tipo passando assim, um filme na cabeça, né? minha pança, aí as mulheres tudo já vestida, né? Tipo, as enfermeiras tudo já vestida, assim, lá no final do corredor. Mas guarda que bel pantino que abbiamo qui. Aí, nisso, chegou a moça da epidural, né? Porque eu já tinha dado o meu ok, né? Que se fosse preciso, eu ia querer tomar a epidural, que é uma anestesia, assim, para dar uma amenizada se caso eu sentisse muita dor, assim, quando eu entrasse em trabalho de parto, né? Então, eu, sim, queria muito ter parto normal e eu tava, assim, orando, sabe? Eu dizia pro Thiago assim... Eu nunca na vida orei pra sentir dor. É verdade. Que louco pensar nisso, né? A parte boa, né, aqui da Itália, que eles não te levam pra uma cesárea, assim, já de cara, sabe? É a última hipótese. Sempre a última hipótese. E claro, se eu tivesse que ir pra um parto cesáreo, eu iria tranquilamente, porque eu saberia que seria pro meu bem, pro bem da minha bebê. A gente pensa sempre na saúde, né? Mas eu pensava muito na questão do parto natural, tanto pela experiência, porque eu queria conhecer a intensidade, né, dessa dor, mas também porque pela recuperação, né, que a gente já estaríamos só nós dois para cuidar da nenê, então eu queria estar zerada, assim, eu queria, tipo, ter uma recuperação o mais rápida possível para poder estar ali 100% para minha nenê, sabe? Então eu queria muito o parto normal, mas eu não sabia, aquela dor para mim era ainda desconhecida, eu não sabia o quanto era, né, dolorido. Eu autorizei a epidural, então a mulher já estava lá me esperando, né, para eu, enfim, já assinar os papéis ali e ela já fazer o acesso, né, porque aí a epidural é uma anestesia que vai na coluna vertebral aqui, né, então ela já fez o acesso, já deixou ali bonitinho, para que no momento que eu... Se precisasse, né, eu chamasse o chamasse
vê pra mim aquela dose, e ali eu fiquei com uma equipe, né? E sempre tinha uma obstetra que ficava ali comigo. Na sala contigo, né? Que ficava o tempo todo as comigo. Dilatação, conversando. Conversando. Né? Eles já colocaram também a ocitocina, né? Pra entrar direto na veia. E regularam, né? Então, eles me explicaram que a cada tanto tempo eles aumentavam, né, a dose. Ela tinha 2 números, tanto na dose que aumentava e na intensidade lá, né? Isso, e sempre com o cardiotoco, né, na barriga. Aí, eu sei que acabou o turno dessa equipe e chegou uma nova equipe. Então, o que acontecia? Nessa troca, a obstetra que estava me acompanhando vinha junto com a obstetra que ia entrar no turno, passava enfim, eu tinha ali toda a minha pasta, né, de documentos de gravidez, de ecografias, de tudo, de todo o meu pré-natal, e desde que eu dei entrada na maternidade, o que eu fiz e tal. Então elas vinham, passavam todo o checklist e me apresentavam e já conversavam comigo, sabe? Então, ao mesmo tempo que eu achava um pouco ruim, porque tu começava a conversar, tu fazia amizade e tal, aí trocava. Mas tudo bem, né? Eu sempre dizia assim, Deus sabe de todas as coisas e Ele vai colocar uma pessoa boa aqui, uma equipe mara pra tá, né, abençoando a hora que tiver que ser. Aí nisso que chegou a nova equipe, né, eles vieram me examinar, me visitar. Eu seguia com 3 centímetros de dilatação, então eles já aumentaram a dose de ocitocina. E aí, nisso já eram umas 10 horas da noite. E aí eu já chamei o Thiago e falei, olha, a hora que tu puder, que der amenizada aí, vem, né? Porque por mais que eu ainda estivesse tranquila, assim, eu comecei a sentir um pouquinho mais de algumas, tipo, contrações, mas ainda não era nada significativa. Eu também não queria esperar chegar no auge pra, sabe, chamar e ele ter que vir correndo, sabe? E outra porque eu queria a companhia dele ali e tal, pra gente ficar juntos, né? Não, e uma porque eu já não tava mais com muita cabeça, né? Eu lá no restaurante eu só pensava em ti, na neném, o que tava acontecendo. Então o Thiago, em questão de minutos, já chegou lá comigo, né? Na verdade ele demorou um pouquinho porque ele teve que fazer o teste rápido lá do Covid, né? Isso aí também, quando eu cheguei, aí eu dei a entrada lá, né? Fiz preencher os documentos, tudo certinho e fazer o teste, né, amor? E também fiquei aqui, né? Por mais que eu já tinha feito um pouquinho, né, na farmácia, um teste antes, o cara fica, até não saiu negativo, né? Mas aí, rapidinho, a mulher já me entregou a folha aqui, negativo e tal. Aí já me explicou, já me levou até a sala. Aí cheguei, botar aquela camisetinha, né? A roupa, né? A roupa verde mais lá. Uns negocinhos e entrar assim na sala. E aí, nós começamos a nos encaminhar agora pra parte mais emocionante da coisa. A cada tantas horas, acho que de 2 em 2 horas, eles vinham me examinar e também aumentavam a dose de ocitocina, visto que eu, tipo, começava a sentir alguma coisinha, mas elas não evoluíam e também não eram ritmadas. E aí, nisso, ela começou a me orientar, assim, tipo, de fazer alguns exercícios, de colocar uma música, de levantar, me movimentar, né, dançar. E aí eu disse assim, só que primeiro eu vou no banheiro, né, tava com vontade de fazer xixi, aí eu disse, vamos no banheiro. Aí ela falou, tipo, quiser acompanhar ela, né, e tal. Eu fui junto, levei, né, a coisinha da ocitocina. Porque eu tava com o negocinho da ocitocina, né? Aí eu fiz xixi, tava ali lavando a mão, tudo, tranquila. De repente ela bate na porta, abre e me manda voltar rápido pra cama. A gente se olhou assim, sem entender nada. E aí ela rápido, e aí eu voltei, corri pra cama e nisso ela apertou um botão assim do lado da cama e do nada, gente, aquela porta abriu e encheu de gente no quarto. E eles mandaram também ficar. Toda a equipe tava no quarto, assim, meu Deus. E nós sem entender nada. E ela vira de 4, assim, me mandou ficar de 4 na maca, assim, porque eu tava com os negócios do tracheato, né, do cardiotoco, então ela começava a posicionar melhor. O que acontecia? Ali do meu lado, né, tinha essa máquina do cardiotoco que ficava ali controlando, né, os meus batimentos, os batimentos da nenê e as contrações.
e os batimentos da Nenê começaram a cair. Isso, né? começou a baixar, né? Gente, foi um susto, né, amor? Meu senhor, aquilo ali eu comecei, eu olhei toda aquela cena, eu sei que eu orava tanto, eu ficava Porque a só gente não olhando e entendeu, olhando. a gente não entendeu nada Porque não do deu que tempo estava deles- acontecendo. Deles explicar, né? Eles estavam fazendo o procedimento. A gente só segurou uma na mão do outro, assim, tipo, não, Deus tá cuidando de tudo, vai dar tudo certo. Mas, assim, foi um susto, né? Tão Meu grande. E aí, nisso, os batimentos dela voltaram a aumentar. Tudo e tal, mas nesse voltar, na verdade, Foi questão rápido. de segundos. Foi rápido, mas pra nós parecia uma eternidade, né? Parecia uma eternidade. Aí voltou, né? O batimento voltou ao Aí normal, ela explicou, normalizou né, toda a tudo. Ela questão. explicou pra gente. E ela comentou pro Thiago, né? Tipo assim, aqui os batimentos e tal, não pode baixar de 100. É, ela de 100 e tal. Meu Deus, aí eu fiquei A com gente aquela não teve máquina. mais vida, né? A máquina ficava só aqui, ó. Parecia aqueles cachorros naquelas máquinas de galeta, só olhando assim, ó. Os numerozinhos, né, dos batimentos dela, tá? Depois voltou, ficava sempre bem pra cima dali, 100 e pouco e tal, né? Ficava só olhando pra não baixar dos 100, né, amor? Meu Deus, a gente ficou assim numa tensão, sabe? Que aí mudou totalmente o clima, assim, né? Não, Porque e a gente ela- já tava aí preocupados, né? Sim. Como assim baixou os batimentos, assim, Depois a sabe? gente fica aqui lá, indução e coisa, e batimento. A Até gente não por- sabe, tipo, o que pode realmente estar acontecendo. Mas até ela deixou também a gente tranquilo, porque ela explicou, né, que seria normal, né, pode acontecer, até porque ela falou que tem gente que nem tem a máquina, né, É que isso. como não tem um controle... É que como eu tava com a máquina o tempo todo em mim, Isso, por conta, né, da indução que nós estávamos fazendo, ela disse que tipo, vai registrar, né? Mas, por exemplo, tem grávidas que não ficam o tempo todo com aquilo ali na barriga pra ver e os pode batimentos. ser que Em aconteça. algum momento pode ter baixar também e voltar, Pode como dar uma aconteceu com a baixa neném, né? e Baixou e volta e ninguém sabe, E ninguém viu, ficou né? sabendo, né? E, enfim, entramos madrugada dentro, né? E nós estávamos ali na esperança ainda, que eu começasse a sentir mais contrações. Eu tava começando a sentir um pouquinho mais, mas ainda era muito pouco e não eram ritmadas, então, sabe, nada feito. E os médicos vieram, era por volta de umas 4 da manhã. Aí o médico veio e me examinou, né? Me visitou. E aí eu tinha evoluído, tipo, 1 centímetro. Tinha ido pra 4, A gente né? tava com 4 centímetros de dilatação, então, sem condições, porque para te entrar no trabalho de parto, tu tem que estar com, sei lá, no mínimo uns 9, 10. Me lembro, assim, que era, tipo, madrugada, 4 da manhã, assim, e eu ouvi, tava tudo muito silêncio, e de repente eu comecei a ouvir uma mulher gritando, assim, no né? trabalho de parto, né? Que entrou em trabalho de parto e ouvi os gritos dela, assim, e eu fiquei, meu Deus, Daqui a pouco é nós. se Deus quiser, daqui um pouco sou eu que vou estar gritando. E aí, tu sabe que eu até fiquei mais tranquila, né? Porque eu pensava assim, bom, eu tô ouvindo os berros da mulher, quer dizer que se eu tiver também que me esgoelar aqui, tá Tá bom. tudo certo, né? Nem bola. Nem tchum, eu vou dar a vida pra fazer a minha neném nascer e era isso, né? O resto que se exploda. Ninguém me conhece mesmo, né? Chegou a hora que eu tive vontade de fazer xixi novamente. E aí eu tava muito com medo. Mas, como já tinha passado algumas horas, assim, e, tipo, E tava a tudo sob frequência controle, sempre bem, né? Tranquilo. pensei, vai dar tudo certo, né? Eu só pensei assim, vou fazer mais rapidinho, e era isso, né? E até a guria também falou, não, vai. Não, ela falou, não, pode ir, tranquila e tal. Nisso, gente, tô lá eu fazendo xixi de novo. De novo ela vem correndo me pegar lá no banheiro e me mandar de volta de 4 lá na maca, porque de novo os batimentos tinham caído. E de novo ela chamou todo mundo e de novo aconteceu tudo aquilo, assim, que a gente ficou, assim, apavorado de novo, parece que, sabe? Parece que voltamos a estaca zero, sabe? E aí, todo mundo lá, toda a equipe... Mas graças a Deus que, tipo assim, logo ela conseguia... Sim, voltou, né? Logo. Logo ela conseguia, tipo, Tipo, era... regularizar o negócio ali, sabe? Posicionar. Eu não sei o que acontecia. Eu só sei que menina Petra não gostava
quando eu me levantava pra ir mijar. Até brincou, né? Que tipo, tua mima não gosta que tu vai no banheiro, que tu fique de pé e tal, né? Então, aí, tipo, a gente teve um segundo momento, assim, tenso, porque a gente, sabe, a gente não sabia orando, qual né? ia ser o desfecho, né, daquilo tudo, então a gente tava ali já, tipo assim, não via a hora que ela cansados pra ver ela ali, né, com nós, né? A gente já tava assim, tipo, né, desde a sexta, já era sábado de madrugada, quase domingo de manhã, e a gente já tava assim, naquela expectativa, assim, já, e aí começava a bater a preocupação por conta desses batimentos que caíam da nenê, então, foi bem intenso, assim, né? Eu sei que chegou 6 horas da manhã e trocou o turno da equipe. Eu tava conhecendo todos os turnos já. Chegou uma nova equipe lá na sala. E aí, de novo, né, veio a obstetra que ia ficar ali me acompanhando. E aí também... E essa obstetra, ela veio assim... Ela me passou muito mais confiança. Desse último turno, né? Né? É muito querida, todas nelas, tipo assim... Todas elas bem queridas, assim, atenciosas. Mas essa terceira ali, ela chegou me deixando muito mais tranquila e me encorajando muito mais, né? Porque nesse momento ali, né, que aconteceu isso aí, nós ficamos tudo assim, de quase não se mexer, né, amor? Não, eu não assim, queria mais sair da onde eu tava. Porque nós falamos assim, tá louco, você se levanta, você vai no banheiro, não. Baixa os batimentos, a gente falou assim, não, nem que nós temos que ir, até nós brincamos, nem que nós vamos mijar na cama aqui mais um pouco, né? Porque a gente tinha esse receio de que fosse acontecer de novo, já tinha acontecido 2 vezes, né? Então nós tava ali, então quando entrou essa nova obstetra ali, né, essa nova guria ali, ela passou mais confiança por causa que ela começou a fazer uns exercícios. Ela me disse assim, olha, eu entendo, né, que tu tenha sentido medo, né? Com medo, que tu esteja ali, né, preocupada, mas assim, ó, a gente precisa evoluir. Eu acho que prestes nós teremos a protagonista. Tá, quase. Eu tô dizendo que até estamos bem demais, né? Porque já passou 1 hora que nós estamos aqui ela e ela tá deixando, ela vai deixando nós. Ela tá ouvindo, eu acho. Estamos falando dela, né? Enfim, ela me passou muita segurança e ela disse assim, olha, eu entendo que tu esteja preocupada, com medo, mas pra gente evoluir, tu cria coragem, levanta. Vai devagarzinho, a gente começa a fazer uns movimentos bem lentos, mas vamos começar a se movimentar. Porque é importante pra gente evoluir, né? Porque eu, nessas horas, eu já tava pensando na cesárea. Falei, não, eu não vou mais me levantar daqui, eu não vou fazer nada, vamos pra cesárea porque eu só quero ver a minha neném nascer. Isso. Aí eu levantei, eu fiquei, tipo assim, né? Fui muito devagar, tudo assim, passo por passo. Aí também ela disse assim, bota uma música que tu gosta e tal. Daí a gente tem sempre a nossa playlistzinha ali, né? Sempre que eu ia tomar banho, que eu ia passar creme na barriga e tal, eu sempre botava essa playlist, ficava conversando com ela. Então, botei essa playlist pra tocar. E aí me levantei, ficava dando uns passinhos, até que, tipo, fui pra bola, sabe? E aí ali na bola eu comecei a sentir um pouco mais de contração, sabe? Então eu tava já, tipo... Os movimentos, né? E tava tudo certo, assim, por enquanto, os batimentos, tudo ok, sabe? E ela sempre ali do meu lado, conversando comigo, ela me trouxe um chá. Dali um pouco, veio o médico, né, que tava no plantão ali, e aí ele me examinou, e aí ele me disse assim, olha, a gente não evoluiu, a gente segue com 4 centímetros. De dilatação. Eram tantas horas, né, já da ocitocina. E já tá, isso. Tem um tempo, né, da ocitocina, que eles tinham explicado no começo lá. Que tinha um tempo máximo, né, pra ficar na ocitocina. Então ele falou assim, olha, se até tal horário, que vai fechar mais 12 horas ali de ocitocina, se não evoluir, né, significativamente, a gente vai estourar a tua bolsa. Que era a próxima etapa, né? Então, a gente estourando a bolsa, é mais provável que a cabeça dela se encaixe ali, né? No colo, enfim. E que tu comece realmente a sentir mais contrações, né? Eu tinha receio de, mesmo assim, não sentir, né, contração suficiente para entrar em trabalho de parto, porque aí estourando a bolsa não é que eu poderia ficar mais muito tempo
ali esperando, Isso. né? Porque a bolsa é o que protege ela, então sem essa proteção, não é que ela pode ficar ali mais muito tempo. Então, eu tinha esse receio, porque daí eu saberia que depois desse passo viria a cesárea. E era umas 10 para as 10, Antes assim. das 10, né? E aí eles começaram a se movimentar, preparar, enfim, para estourar minha bolsa. Que é tipo Eu nem cheguei a ver. Eu vi, é tipo um caninho, é tipo um palito, assim, vamos dizer, tá, com uma Tem uma pontinha. que aí eles introduziam ali que furava a bolsa, né? O procedimento em si de estourar a bolsa não doeu, não foi nem desconfortável, nada assim, né? Assim. Eu senti, tipo assim, quando deu tec. Aí eu lembro que a obstetra veio, ela tava ali, né? Enfim, com Sim. o doutor que estourou a minha bolsa e tal. E daí ela me disse assim: olha, agora tu vira pro lado e tenta relaxar. Ela falou assim. Nisso, gente, quando eu virei de lado, eu comecei a sentir muita dor. Eu comecei a sentir uma dor assim, ó, astronômica. E aí eu não sabia exatamente o que era aquilo, né? Tipo, eu não sabia se era uma dor normal ou sei lá, ou era mais algum episódio de pânico que eu ia começar a passar, sabe? A sentir, né? Sabe, né? E aí eu só comecei a dizer assim, eu só comecei a sentir dor e eu avisei, eu falei assim, nossa, eu tô sentindo dor, eu tô sentindo dor, tipo, aí eu comecei a falar, né? E ela falou, mas que tipo de dor e tal? Eu falei, muita dor, tipo assim, eu já comecei a sentir muita dor. Aí a médica veio, ela me examinou e aí ela disse assim, bom, ó, daqui um pouco tu vai entrar em trabalho de parto, então a tua dor faz parte, então força que agora, né, vai começar a realmente acontecer a coisa, né? E aí eu lembro de ter pedido a epidural. Eu lembro que eu pedi a epidural, falei, eu quero epidural, porque eu tô sentindo realmente muita dor. Só que aí a médica me disse assim, não, agora aguenta, avançado, né, agora aguenta, ali. porque daqui um pouco tu vai entrar em trabalho de parto e tu vai conhecer a tua nenê. tu vai conhecer a tua nenê. E aí eu só pensava, meu Deus. Eu passei uns 10 minutos, assim, sentindo aquela dor muito intensa. Muito, muito, muito intensa. E aí ela me deu uma trégua. Só que de tanto em tanto tempo vinha aquela dor, sabe? E aí eu realmente fui entender o sentido real, né? O que realmente era uma contração, né? E aí eles começaram já a se posicionar ali, assim, ó, a cada dor que tu sentir, a cada contração que tu sentir, mais força, coloca pra fora, sabe? Tipo, faz o que tu quiser, faz, tipo assim, ó, faz toda a força que tu puder, independente do que... Tem que tu não tem. E aí eu ficava, de certa forma, um pouco travada, porque... Eu, desde o início, até com a obstetra, eu comentava que eu queria muito parto normal, mas que eu tinha muito medo de fazer cocô. Eu falava que eu tinha muito medo, né? Porque, como eu já tinha visto muitos, tipo, enfim, relatos de parto e tal, tudo mais, em um momento, eu não lembro se foi a doutora ou se foi a obstetra que me falou, mas ela me disse assim, olha, Silvana, ela, tipo, ainda tentou me explicar, ela disse assim, olha, a tua nenê vai passar por um canal que é muito perto do intestino, tá? Então é muito normal, tu vai sentir como se tu tivesse vontade de fazer cocô. Só que assim, não é que tu vai fazer. Tu vai sentir como se tu tivesse vontade de fazer, mas tu não vai fazer, ela me dizia, né? Por mais que talvez tu faça. Tu vai sentir vontade, é normal. Então, o que acontece? Só que tu não pode inibir, sem travar, né? Tu não pode travar. Quando tu sente, mesmo que tu sinta essa vontade de fazer cocô, tu vai expulsar. Eu tava do teu lado, assim, nós tava de mão dada nesses momentos todos. Cada força que tu fazia, eu fazia junto, né, amor? Nós tava fazendo quase o mesmo tempo aqui, né? Eu acho que eu
O Thiago perdeu a sensibilidade do braço, braço. acho que de tanto que eu apertava, assim. E eu ia falando e te ajudando, e nós ia gritando junto e fazendo oração e... Foi bem emocionante, assim, né? Porque o Thiago tava o tempo todo ali do meu lado, então ele falava comigo, ele rezava ali comigo, sabe? Então, tipo, foi bem, bem emocionante, assim, só que a cada dor que eu sinto, a cada contração que chegava, assim, eu só pensava, assim, que eu não queria que demorasse tanto, porque na minha cabeça eu pensava que a Nenê pudesse entrar em sofrimento, né? E como a gente teve aqueles 2 episódios de baixar os batimentos da Nenê, eu tinha muito medo, sabe, que fosse acontecer algo. Então, assim, a cada dor, a cada contração que chegava, eu, assim, dava a vida, sabe? Eu berrava, assim, e aí, tipo, pro lance de fazer cocô ou não, nem aí, caguei. Literalmente. Tava vazio fazendo cocô também? E até então eu tava de lado, né? Enquanto eu tava sentindo aquela dor muito forte e intensa e contínua, eu tava de lado, né? Aí, tipo, elas me viraram posição, eu digo, posição de parto, né? Aquela posição clássica, né? Frango assado, né? E chegou um determinado momento que realmente começou a evoluir, que eu comecei a sentir as contrações e que eu comecei a fazer realmente força, que elas me mandaram ficar de 4 apoios. Até quando a contração passava, eu tentava fazer força, só que era muito louco, né? Porque... Não, espera. Não, deixa quando vir, tu não perde esse gás, deixa pra depois. Porque eu, na minha cabeça, eu queria fazer força 100% do tempo. Só que era muito louco, porque quando eu não tava com contração, era assim... desnecessário, né? Não, era desnecessário, mas tipo assim, parecia que mesmo eu fazendo força, parecia que eu não tava fazendo força, sabe? Não tinha, né? Não, nada acontecia. Então elas me diziam, não. Respira, prende a área, tipo, pra próxima contração. Respira. Que aí, eu ia dizer que numa dessas, elas me chamaram e falaram assim, papai, vem. Aí tinha a cabeça, já dava pra ver a cabecinha dela, assim, os cabelinhos. Aí eu vi assim, ó, os cabelinhos dela, aí eu comecei meio que chorar, assim. Se emocionou, me emocionei, né? E aí eu voltei em ti, e aí eu comecei mais forte contigo. Acho que tu viu ali que tava pra acontecer. E aí tava ali e parecia assim que a qualquer momento, tipo assim, vai amor, faz essa força que ela vai sair, porque tu via a cabeça. Faz um espirro aí que vai sair. Aí eu fiquei aí, nós ficava cada uma muito forte. Depois dessa que eu vi a cabecinha, foi mais umas 3 vezes, eu acho que tu fez força ali. Que ela o tempo de expulsão, né, durou 49 minutos. Isso, ela nasceu às 10h49, né? Porque eu me lembro de ter, quando eu comecei a realmente sentir essas dores fortes e tal, eram em torno das 10 horas, e quando foi 10h49 ela nasceu. Foi Só rápido. Que assim, então foi, graças a Deus, foi relativamente assim, rápido. Demorado, mas foi rápido, né? Só que assim, gente, foi... Eu digo sempre que foi a pior e a melhor dor do mundo. A gente falando parece que foi rápido, só que a cada dor, assim, a cada contração é uma eternidade, sabe? Porque eu fazia muita força, eu dava tudo de mim e parecia que, tipo, não acontecia nada, sabe? E aí foi que... Numa dessas que tu fez força, numa dessas que eu fiz a força, agora. Assim... Eu só escutei aquele choro. Eu senti... Deixa eu tentar explicar, assim, porque eu falei que foi a pior e a melhor dor do mundo, assim, que eu poderia sentir na vida inteira, assim. E é tipo, eu senti uma queimação, assim, na hora que a Nenê nasceu, assim, que ela passou, assim, eu senti uma queimação, né? Assim, sabe? E aí eu já ouvi ela chorar, assim. Olha que bela viva, que bela bambina. Eles pegaram, aí elas já passaram pra mim, assim, que tu tava com o cordão interligado, assim. Te botei no peito, lembra quando ela foi no teu peito? E aí eu só queria ver ela, eu só queria, tipo, ver ela, meu Deus. Aí eu comecei, aí quando eu vi ela, assim... Meu Deus, acho que a imagem que nunca vai sair da minha cabeça, assim, porque aí eu chorei, aí eu desabei. Aí, nossa, porque até então eu tava fazendo força só. E aí quando eu vi ela, assim... Tava bem, né? Aí eu vi que ela nasceu bem, o rostinho perfeitinho, assim, as mãos tão pequenininhas, assim. Assim, mexendo, querendo pegar, abraçar, assim, aí...
Aí, meu Deus, aí meu coração descansou, aí eu chorei. Aquele peso, né? Desde o início, né, ali na sala de parto com a obstetra, eu sempre dizia assim, olha, eu quero... Eu só pensava assim, tipo assim, tudo bem, eu posso ser maltratada, né? Porque eu sempre pensava o pior, né? Se eu posso ser maltratada, mas quando minha filha nascer, por favor, coloca ela no meu peito, né? Tipo, eu quero ficar com ela ali um tempo, né? Ela, não, fica tranquila, vai acontecer assim, Sim, né? Meu Deus, não natural, tenho... né? Eu não tinha palavras assim, sabe? Eu não conseguia Só falar agradecer a direito, Deus, né? eu só conseguia, tipo assim, Só agradecer. Eu me lembro que eu olhava assim, nossa, com ela ali era só orar, agradecer a Deus por ela estar bem, estar com saúde, ter nascido perfeitinha, tudo, né? Vamos pegar ela agora. Acho que ela tá, ó. Ela tá aqui, ó. Aqui, não me chama. Aqui, ó. Tá aqui querendo, ó. Vou botar aqui no videozinho, ó. Tá chamando, tô chegando, galerinha, tô chegando. Ei, meu povo. Diz oi pro pessoal, gente. Cheguei, oi. meu Deus, buongiorno. Tô acordei agora? Calma, pessoal. Eita. Oi. Estamos contando uma história bonita pra galerinha. Olha aqui, gente. Olha essa minha perfeição. Olha aqui a minha perfeição. Esse bebezinho aqui, ó, quando eu vejo no meu colinho, assim, ó. Mãe. Foi tudo, né, filha? Foi o dia mais lindo das nossas vidas, né, amor? Olha só o passeadorzinho dela. Acordou, diz, mãe, tô com fome, mãe, quero um tetê. Amor. Ah, Diz oi, gente. diz assim, ó. Ó, diz pra galera dar like, compartilhar e se inscrever no canal. Se inscrevam, porque agora eu cheguei pra fazer esses passeios ficarem mais legais. Agora nós temos mais uma integrante aí de viagem. Né, amor? Já mamou, já me deu uma golfada aqui, mas tá tudo certo. Essa é a nossa nova vida. O importante é o arrotinho, né? Fazer aquele arroto fera, tá tudo certo. Bom, continuando então, agora a gente já vai se encaminhando para a parte final, que foi aí os cuidados, né? Os primeiros cuidados que a gente teve depois do nascimento, né? Da menina Petra. A gente ficou umas 2 horas ali, na sala, né? Na sala, com ela no meu colo. A gente teve a primeira mamada ali. A gente ligou, né? Para as nossas famílias também. Então, tirou o pessoal da cama. apesar de ser bem cedinho, porque aqui na Itália era 10h49 do domingo. Então, no Brasil eram 5h49. 5 horas de diferença, né? Quase 6 horas da manhã ali, né? Enfim, enquanto a gente ficou ainda ali na sala de parto, com ela no colo e tendo os primeiros contatos, assim, elas também foram cuidando de mim, né? Então, eu tive o meu tão sonhado parto normal, que deu tudo certo, graças a Deus. Eu tive uma pequena laceração, né? Ali, que é diferente, por exemplo, de uma episiotomia. Então, não foi corte, né? É algo natural, que é tipo um rasgo que acontece quando a nenê passa, né? Mas que foi de primeiro grau, né? Porque são classificados em graus, né? Tipo, pela gravidade da coisa. Então, foi de primeiro grau a minha laceração e eu tive só 2 pontinhos. E aí elas já me levaram para tomar banho. Então, sempre a obstetra que me acompanhou ali durante, me levou e tal, e ela me ajudou a tomar banho. Elas me colocaram daí numa cadeira de rodas, né, pra me levar até o quarto, porque realmente eu tava, assim, esgotada, assim. Não, tu tava... Acho que... Tava esgotada, mas eu lembro que aquela hora que tu foi pro banho, que tu saiu que tinha até uma enfermeira lá, que ela falou assim, mas nem parece que parturiu, né? Que ela brincou, tá bem. Sim, porque aí quando eu fui pro banho, acontece que assim, eu já tive uma barriga pequena, né? Eu engordei muito pouco, eu engordei praticamente a nenê e a bolsa, né? Porque no total foram 8 quilos que eu ganhei durante a gravidez. Então, no momento que eu pari, eu praticamente voltei ao normal, assim, né? E aí eu lembro que, né, eu fui pro quarto, o Thiago acompanhou daí a neném nos primeiros cuidados, que daí foi
pesar direitinho, foi medir, foi fazer o primeiro banho. Tá no vídeo lá, né? Só olhar no vídeo lá, Tá galera. tudo no vídeo lá na íntegra. Isso, vocês fizeram vários testes de reflexo. Os também testes com elas, também, medindo, foi pros primeiros fez exames. todo o procedimento E ali. aí eu fui direto pro quarto descansar, porque eu tava assim, realmente acabada. Mas assim, eu tava acabada, Oliveira tipo, Comprido. de cansada, mas eu tava assim, ó, eu era a pessoa mais feliz do mundo, assim, porque eu não sei se era muito porque eu queria viver aquela experiência, né, do parto normal e por ter sentido, assim, e por ter vivido com tanta intensidade aquele momento, porque foi, tipo, relativamente rápido, né, 49, 50 minutos ali de dor e de contração forte, que no caso, no fim, eu nem tomei a epidural, Nem então precisou. foi tudo na raça mesmo. Matamos no peito, né, Petrinha? Então, de parabéns. Eu só sei que eu indo pro quarto, assim, eu tava nas nuvens, assim, porque eu me sentia a mulher mais foda do mundo, assim, por ter conseguido parir ela, assim, de parto normal e ter sido rápido e ter dado tudo certo, sabe? Dela tá bem. Nossa, eu era a mulher mais realizada do mundo. Pra mim, ali o mundo parou, sabe? Parou. A gente ficou no hospital 2 dias. 2 dias. Eu já sabia disso, né? Já durante o pré-natal, a gente já vinha, né, esclarecendo algumas dúvidas. Então, aqui funciona assim, né? O mínimo que tu vai ficar no hospital é 2 dias. Se tudo correr bem, tu vai ficar 2 dias no hospital. Se não, pode ficar até mais, né? E se não, se tiver, tipo, por exemplo, se tu teve um parto cesárea ou alguma outra complicação, aí tu vai precisar mais tempo de recuperação. Eu fiquei sozinha com a nenê lá, Thiago não pôde ficar visita, como né? acompanhante, ele seguia só podendo fazer visita, né, nos horários já especificados e que não fosse ao mesmo tempo da visita da mulher que estava junto comigo no quarto. Nesse momento eu já estava em duas no quarto. Isso, porque aí quando eu voltei pro quarto, eu fiquei um tempinho sozinha, mas dali um pouco a mulher que estava parindo já chegou com o nenê. Tinha uma parceira. Nesses 2 dias, a equipe toda da maternidade, as enfermeiras, né, do como é que chama? Do berçário, né? Elas vêm todos os dias para te ensinar alguma coisa. Sempre né? ensinando, né? Então, assim, elas vêm e te instruir na amamentação, na pega correta, elas vêm te ensinar, né, a dar banho na criança, elas vêm te ensinar a, tipo, Quer levantar, meu todos amor? os detalhezinhos, assim, né? A gente vai aproveitar para falar sobre alguns aspectos. Claro, tudo sempre baseado na nossa experiência, mas é mais ou menos assim que funciona na Itália, porque tem muita gente que nos pede lá no Instagram, inclusive se tu não nos segue, é @demapeicuia, como é que é o parto na Itália, como é que funciona, como é que, Licença, sabe, maternidade, um pouquinho sobre paternidade, tudo, né? assim. Então, como é que funciona, né? Que nem pra Silvana, né? Ela trabalha no setor de restaurante, né? Então, depende de cada setor, né? No nosso caso, no caso dela, no momento que ela descobriu a gravidez, que foi ali, né? Que a gente já descobriu, ela já entrou em licença maternidade. Lembrando que não é uma regra, né? Isso. Igual o Thiago falou, depende o setor que tu trabalha. E nem todos os lugares funcionam da mesma forma, né? Depende muito da empresa. Tu tem que encaminhar os papéis no sindicato, né? Que é a questão burocrática, né? Tu tem que encaminhar essa demanda de congedo de maternidade, porque no caso, esse tempo, essa licença, é o governo quem me paga, né? Isso aí, tu recebe como se tu estivesse trabalhando, só que é o governo que paga. Eu né? recebo o meu salário normal, Integral, correspondente ao meu é contrato horas, né? de 20 horas semanais, por exemplo, que é o meu caso. E aí, depois que nasce, então, eu tenho mais 3 meses de licença maternidade. Que foi que tu encaminhou agora, né? Que aí foi mais dias, um né? papel que eu encaminhei agora, junto com o certificado de nascimento da Petra, já encaminhei o congedo de maternidade pós-parto, Que seria né? 3 meses agora. Que são 3 meses. Claro, depois, por exemplo, se eu quiser ficar mais tempo em casa, quiser
reunir ali toda a questão de férias que eu Tem que se tenho e botar de tal. acordo Aí com a eu tenho empresa, um né? acordo direto com a empresa ali e eu posso daqui um pouco ficar mais um mês em casa. E já o conceito de paternidade, né, amor? Que é a licença caso, né? paternidade, né? Agora, aqui na Itália, tá 10 dias, né? Então, eu tive 10 dias que eu pude ficar em casa, né? Na verdade, tu não precisa pegar os 10 dias junto, tu pode pegar como tu quer, tem que ser dias, não é por hora, né? São dias, né, que tu tem que pegar. Então, tipo assim, eu quero, hoje eu vou ficar em casa, amanhã eu trabalho, no outro dia eu fico em casa. Coloca de acordo com a Isso. empresa, né? De acordo com a empresa, eu optei, no meu caso, eu peguei os 10 dias direto, depois que tu saiu do hospital, eu já quis ficar os 10 dias. Isso, os 2 dias que eu fiquei na maternidade, o Thiago trabalhou, porque igual ele não podia ficar lá comigo. Isso, tu tava lá. Então, quando eu tive alta, começou a valer os 10 dias dele. E pra finalizar, reforçar, porque eu acho que a gente já comentou, pelo nosso parto ter sido 100% o parto e o pré-natal. Isso, todo o procedimento, né, amor? Desde que tu começou a ir no Desde hospital, que eu descobri, né, que eu tava grávida. Todos os exames, tudo que tu fez, né? Todos os exames, todo o meu acompanhamento, meu pré-natal, tudo. Exames, consultas. E ó, que foi algum exame, alguma visita que tu foi, né? Algum dia que tu foi. Tudo que eu fiz foi através do sistema público de saúde e a gente não teve nenhum custo. Nós somos cidadãos residentes, né, na Itália. A gente tem, né, a tessera sanitária, o cartão de saúde, a gente, enfim, tem nos nossos trabalhos, que significa que a gente paga imposto e que não é pouco, né, que já vem descontado, enfim. Mas, então, ou seja, a gente tem, né, direito à saúde pública, mas eu gostaria de ressaltar que realmente foi de qualidade, assim, foi além das minhas expectativas. Eu me refiro principalmente à questão do parto ali, né, desde que eu entrei na maternidade até a minha saída, na minha recuperação, foi, assim, excelente. Não tenho, assim, uma vírgula para falar de ninguém, assim, ó. Eu sempre fui muito bem atendida, muito bem amparada. Eu posso dizer, sim, que o meu parto foi humanizado, porque eu tinha muito medo de carregar um trauma para a vida inteira. Mas, assim, eu sou muito grata a Deus e a toda a equipe médica que acompanhou a gente por ter tido, assim, um parto perfeito. Apesar de todas as emoções que a gente viveu durante esses dias, porque foram realmente muitas emoções, né? Tanto a questão do tampone da positivo, mais forte. Tanto a questão da indução, tanto a questão dos batimentos da nenê ter caído por 2 vezes e dado um susto na gente, sabe? A questão ali, a emoção do parto também, o pós-parto também, sabe? Bom, eu acho que a gente conseguiu fazer um relato bem completo aí da nossa experiência, também com algumas informações úteis aí para quem tinha curiosidade de saber, quer ter o seu bebê aqui na Itália e saber mais ou menos como é que funciona. Então, se a gente esqueceu de alguma informação importante, deixa aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia. Se tu ainda não é inscrito, te inscreve no canal. Eita, galerinha! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê numa próxima aventura. Show, galera! Tamo junto! Tchau, tchau! Tchau!